Programa A Redenção começa agora para você e para sua família e é com grande alegria que nós estamos aqui, eu, Padre Frederico Ozanam, para sim, através dos ensinamentos de Santo Afonso, ajudar a você a rezar, principalmente a vida, não é, Padre? Sua bênção. Deus te abençoe. Caísa, seja bem-vindo, meu irmão, minha irmã, ao programa Redenção. Deus derrame bênçãos fecundas por sobre a sua vida também. É uma grande alegria ter você aqui conosco. Como bem disse a Caísa, nós estamos meditando uma obra de Santo Afonso que é A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, este livro que tenho aqui em minhas mãos, uma obra importantíssima que traz para nós este mistério da entrega de Nosso Senhor, né, o movimento até o Calvário, até a sua morte na cruz. Então, este gesto sublime de entrega do Salvador Jesus pela nossa salvação. Ele quer que tenhamos nele vida e vida em plenitude. Hoje, especialmente, nós temos o seguinte tema: das últimas palavras de Jesus na cruz e de sua morte. Ô Padre, com certeza nós vamos aprender muito hoje, meditando esse trecho do livro de Santo Afonso, mas hoje também nós vamos aprender com a vida de Santo Afonso, porque hoje nós vamos falar da conversão, ele também passou por esse processo. Isso, exatamente. Nós estamos nesse novo mês de fevereiro, conhecendo um pouco mais de Santo Afonso, de tal modo que no último programa nós conhecemos um pouco da infância de Santo Afonso. Como que foi Santo Afonso criança? O que aconteceu ali naquela fase inicial da vida? E hoje, a guinada que acontece na sua vida, a sua conversão. Então, juntos, rezando, aprendendo com Santo Afonso, com certeza vamos nos aproximar mais do nosso Deus. Que o Espírito Santo nos conduza. Você pode convidar, inclusive, agora, quem está aí junto com você, acompanhando o programa, para clamar o Espírito Santo de Deus. E coração aberto, tocado pelo Espírito Santo, é coração que dá fruto 100 por 1, e isso é palavra de Deus, não é, Padre? É palavra que nos salva, então. Coração aberto para acolher a luz bendita do Espírito Santo de Deus. Amém. E nós aqui temos certeza que quando temos contato com a Palavra de Deus, eu sei que essa certeza também está no seu coração, a nossa vida ela é transformada, o nosso coração vai se transformando, pensamentos, vamos tendo desejo no coração, no dia a dia, de seguir os passos do Senhor. Hoje nós vamos meditar, você já está com a Bíblia em mãos, nós também, lá no Evangelho de São João, no capítulo 19, versículos de 23 a 30. João 19, 23 a 30. E a passagem, linda demais, diz assim, ó: depois de crucificarem Jesus, os soldados pegaram suas vestes e as dividiram em 4 partes. Para cada soldado uma parte. Pegaram também a túnica, que era feita sem costura, uma peça única de alto a baixo, e combinaram: não vamos rasgar a túnica, vamos tirar a sorte para ver de quem será. Assim cumpriu-se a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e tiraram a sorte sobre minha túnica. Foi o que os soldados fizeram.
Junto à cruz de Jesus estavam de pé sua mãe e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas, e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo a quem amava, disse à mãe: Mulher, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis tua mãe. A partir daquela hora, o discípulo a acolheu em sua casa. Em seguida, sabendo Jesus que tudo estava consumado, para que se cumprisse a Escritura, disse: Tenho sede. Havia ali uma vasilha cheia de vinagre. Fixaram uma esponja embebida em vinagre num ramo de hisopo e a levaram à sua boca. Depois que tomou o vinagre, ele disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Ô Padre Federico, quando nós vamos lendo essa passagem bíblica, que eu disse muito linda, mas linda porque é rica em detalhes e nos faz viver aquela cena e o coração chega até a doer, né? De tanto sofrimento que Jesus viveu. E é interessante que a obra do Senhor é consumada, diz o texto bíblico, né? Essa entrega do Senhor na cruz. É essa consumação que manifesta para nós que na cruz o amor se manifesta, se revela plenamente. Isso. Então, desde o sorteio das vestes do Senhor, no trecho que nós ouvimos aqui agora, né? Jesus não tem nada, não guarda nada para si, não retém nada para si. Ele é oferta, ele é entrega até o fim. As suas vestes são sorteadas, ele está sem forças, ele se entrega, sem reservas. E o gesto belíssimo daqueles que permanecem com ele junto à cruz, né? Aos pés da cruz do Senhor, a sua mãe, o discípulo amado, destacados aqui no texto, o Senhor que nos confia como igreja nascente a maternidade de sua Santíssima Mãe, a Virgem Maria. E por fim, como disse, a consumação, né? Não é um grito de fracasso o que diz Jesus na cruz, as palavras que ele vai repercutindo, né? Nós temos essa belíssima devoção na igreja de meditar sobre as últimas 7 palavras de Nosso Senhor na cruz. Uma devoção belíssima. Então nós temos algumas dessas palavras no texto que nós acabamos de ouvir, como trouxe a Caísa para nós, um texto que nos coloca diante desse mistério tão bonito, né? É um mistério doloroso. Sim. A paixão não é bonito de se ver, mas a beleza ela está para além do que a gente pode alcançar pela visão meramente humana, que é esse amor sem reservas que se entrega numa cruz. Então que a gente possa amar cada vez mais a Jesus e aprender dele a bem fazer a vontade do Pai sempre. O senhor disse lá no início da meditação, e você deve ter prestado atenção, da túnica, né? Daquele fato da túnica, que eles repartiram entre si, os soldados. E o senhor falou, Jesus nos diz aqui que ele não era apegado a nada. Então, cada situação ali importante, né? Cada episódio que Jesus viveu, com certeza ele quis nos ensinar algo, Padre. Falar algo ao nosso coração. Cada gesto, cada palavra do Senhor nos ensina. E como nos ensina, ainda mais nessa hora extrema. Sim. Porque a gente, habitualmente falando, quando enfrenta uma dificuldade, uma dor, a nossa tendência natural e normal é reagir com murmurações, com reclamações, enfim. Quem sabe até blasfemar contra o Senhor, né? Não sei. Mas o exemplo, o testemunho de Jesus vai bem noutra direção. De quem se faz obediente até o fim. Não é uma obediência infantilizada, não. É essa obediência que se doa, que se entrega. E é bonito a gente ver isso, né? Cristo que se torna mestre, é chamado de rabi algumas vezes no Evangelho, é esse mestre que, como disse outra vez aqui, ensina da cruz, né? A sua cátedra, né? Os catedráticos aí que ensinam nas grandes universidades, a cátedra do Senhor é a sua própria cruz. O que era outrora instrumento de morte, a cruz, os malfeitores, torna-se com Jesus a árvore da vida. Bênção para a nossa vida, né? Aquele madeiro maldito torna-se bendito quando o sangue de nosso Senhor ali toca.
e, claro, nos redime. Daí a importância da cruz como símbolo cristão. Não é símbolo de fim, mas de começo, né? O Senhor que se entrega, morre, por muito nos amar, Ele manifesta para nós que a vida não termina como um ponto final na morte. Para quem crê, a vida não é tirada, mas transformada. Eternidade, ressurreição. E como nós queremos que através do programa Redenção, dessa meditação, a partir dos ensinamentos de Santo Afonso, você aí na sua casa, na luta do dia a dia, perceba que o sofrimento, a cruz que você está vivendo hoje, não é o fim. Não é o fim. Quando nós temos uma visão espiritual diante de tudo que vivemos, que a cruz de Cristo nos ajude a fazer do nosso sofrimento um sofrimento redentor. E aí o padre dizendo, né, o padre Frederico falando desse ensinamento do Senhor, Santo Afonso também busca, como sempre, as citações de santos para explicar tantas coisas que o Senhor viveu. E aí Santo Afonso diz assim, ó, vendo Jesus que não encontrava quem o consolasse neste mundo, levantou os olhos e o coração para seu Pai, para pedir-lhe alívio. Deus meu, por que me abandonais? Explicando essa passagem, o beato Dionísio diz que Jesus proferiu essas palavras com um grande brado para fazer todos compreenderem a grande dor e tristeza em que morria. E grande dor e tristeza que se dispôs a viver, como bem disse o padre Frederico lá no início do programa, por amor a cada um de nós. Padre, nós sempre falamos aqui no programa Redenção, se nós tivéssemos a consciência do quanto somos amados, nós vivíamos neste mundo de uma forma diferente, amados por Deus. Muita coisa seria diferente. Né? Se nós tivéssemos não só essa compreensão, como eu disse, eu gosto de destacar aqui, no nível intelectual, isso, né? Não basta saber disso. É preciso que a gente experimente esse amor de Deus que é derramado em nossos corações pelo Divino Espírito e que se torna tão claro e evidente com a entrega de Jesus na cruz, né? Se nós compreendêssemos o amor com o qual somos amados, a nossa vida sofreria uma grande transformação para melhor, é claro. Então é isso que Santo Afonso quer nos fazer compreender. Essa entrega do Cristo, por muito nos amar, ela é uma entrega verdadeira. Né? Cristo tem consciência do seu sim, da obediência filial ao Pai Eterno, e ele vai além com essa disponibilidade sincera, sabendo do que significa abraçar a cruz, a morte. Não era algo teatral que o Senhor fazia naquele momento. Muita gente pode pensar de forma equivocada, Jesus era Deus, então ele não sofreu? Sofreu. As privações, as dores, né, tanta angústia, sofrimento psicológico e também na própria carne que foi dilacerada. Imagine só os pontiagudos espinhos na coroa, na cabeça de nosso Senhor, como destaca o texto que a Caís acabou de ler para nós, né? Ou seja, o grito de Jesus, meu Deus, por que me abandonastes? É para mostrar justamente essa dor, essa tristeza profunda de nosso Senhor ali naquele momento. Né? Verdadeiro Deus e verdadeiro homem, semelhante a nós em tudo, menos no pecado. Então ele sofreu verdadeiramente dor, até a morte. E o que é que nós fazemos ao sabermos disso, ao contemplarmos essa cena? Toca-nos ou deve nos tocar profundamente esse amor infinito de Deus para conosco, de tal forma que Santo Afonso fala assim, ele gosta de usar essa expressão em seus escritos, Deus se enlouqueceu de amor por nós. Ele chama Deus de louco, louco de amor, apaixonado. Então, qual que é a sua resposta, meu irmão e minha irmã? Pense nisso, reze e, claro, deixe Deus tocar no seu coração e na sua vida. Ô Padre Frederico, e Deus meu, por que me abandonais? Faz parte das 7 palavras do Senhor, proferidas pelo Senhor, que nós devemos meditar? Isso, as últimas 7 palavras de Cristo Jesus na cruz. Uma prática da igreja, né? Os famosos sermões das 7 palavras que acontecem especialmente ali por ocasião da Semana Santa. Mas não precisam ser recordadas essas palavras apenas quando da Semana Santa.
nós podemos meditar em outras ocasiões, contemplar o mistério da paixão sempre. E a sugestão do Redenção no dia a dia, no programa de hoje, é justamente essa: meditar as 7 últimas palavras de Cristo na cruz. Tarefa para você. Ai, padre, mas onde eu vou encontrar isso? Na Bíblia. Você vai lá no relato da paixão e morte do Senhor. Algumas palavras, né? Por exemplo, quando o Senhor fala assim: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa expressão está no texto de Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Mas no mesmo capítulo 23, você vai encontrar ainda outras 2 palavras. Anota aí então, Lucas 23. Também no Evangelho de São João, capítulo 19, que lemos hoje no início dessa meditação, nós vemos outras 3 palavras. E a última, para completar as 7, se encontra lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 27. Então, pegue os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, e procure ler o finalzinho deles, que tratam ali da entrega de Jesus na cruz, da sua morte. Um pouco antes, você vai ter contato com todas as palavras. Então, rezar essas palavras com espírito de profunda fé e devoção. Amém. E assim como para nós aqui no programa Redenção, para você, sua família, quem você tem convidado aí para rezar com a gente aqui no programa Redenção, eu sei que é uma bênção conhecer mais sobre Santo Afonso, não é? Além do escrito que nós estamos meditando da obra A Paixão de Nosso Senhor Jesus Cristo, existem várias outras. Mas Santo Afonso evangelizava com a vida. Por isso, padre, hoje nós vamos conhecer, vou dizer assim, eu acho que um dos melhores momentos que Santo Afonso viveu na vida dele, hein, padre, que foi a conversão. Um momento profundamente decisivo Sim. na vida do jovem advogado Afonso Maria. Vamos falar um pouco sobre isso, né? Quando ele deixa os tribunais, por que esse jovem tão brilhante abandona a advocacia? Vamos falar um pouquinho sobre isso no quadro aqui, Fatos Marcantes da Vida de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu dizia no último programa sobre a sua infância, ele teve ali uma formação esmerada, né? Uma formação com muita qualidade e riqueza, já que a sua família era uma família nobre. E hoje, então, nós vemos a cena na qual Santo Afonso, depois de exercer por 10 anos a advocacia, decide abandonar os tribunais. Por quê? Ele sofre uma desilusão, a injustiça que acontece ali, a corrupção, também naquele tempo, que atinge em cheio a sua vida. De que forma? Ele perde uma causa. O juiz é comprado, né? A questão da corrupção, da influência política, tira de Afonso uma vitória. Ele tinha todas as razões para ganhar aquela causa, mas perde por causa da corrupção. Então ele fica profundamente sensibilizado, tocado, e decide abandonar, né? Mundo, eu te conheço, adeus tribunais. Ele toma uma decisão muito séria. Imagine só, ele formou-se ainda muito cedo em direito, tanto civil quanto eclesiástico, com apenas 16 anos de idade, exerceu a profissão, portanto, em 10 anos, e aí ele toma essa decisão de deixar os tribunais, de abandonar, porque ele não compactua com esse pecado da corrupção, né, do comprar a justiça de então. O que ele faz? Ele, antes de acontecer tudo isso, ele já está sendo assim profundamente tocado por Deus. Ele está sentindo um vazio muito grande. Uma vida social agitada, o trabalho intenso. Ele tinha assim uma vida cristã, vida de oração, mas parece que Deus o chamava para algo a mais ainda, né? Não só para ser apenas, naquele momento, um advogado cristão, mas um chamado especial para ele. E quando ele sofre esse baque na sua carreira, na sua vida, toca o seu coração profundamente, ele decide parar, mas ele não fica distante da vida do seu povo, não. Ele deixa os tribunais e ele vai para um outro lugar para servir. Ele vai servir os doentes, cuidar dos doentes no chamado Hospital dos Incuráveis de Nápoles. Veja só, é um lugar de difícil
participação das pessoas, né? Nem todo mundo queria ir para esse lugar. Hospital dos Incuráveis. Só o nome já espanta a gente, né? Mas ele foi para ali para se dedicar, para atender os que estavam enfermos. E ele foi percebendo, nessa atitude com os mais necessitados, a vida divina falando mais fortemente na vida dele. Ele foi percebendo, por exemplo, que as leis que ele defendia de forma tão convicta e de forma tão assertiva, né, as amizades, não estavam mais preenchendo aquele profundo vazio. Então, a gente fala que acontece aí uma guinada, né? Quando a gente fala conversão, é um modo de dizer, porque ele já era cristão, já era católico, um homem devoto, mas Deus o chamava para algo maior. Então, fiquemos até o presente momento com essa cena, né, em que ele abandona os tribunais e vai servir no Hospital dos Incuráveis. Depois saberemos o que vai acontecer com Santo Afonso nos próximos programas. E aqui no programa Redenção, você não precisa se preocupar, mas eu não sei, Padre Frederico Cocaíza, se depois eu vou lembrar de toda essa meditação do assunto. A gente esquece mesmo, não é? Por isso, deixamos sempre o pensamento de Santo Afonso, que você pode, quem sabe, tirar uma foto, enviar no grupo da família ou, todos os dias da semana, meditar aquele pensamento para crescer aí na intimidade com o Senhor através dos ensinamentos de Santo Afonso. O pensamento de hoje diz assim, ó: ao Senhor devemos pedir o dom de vosso amor. Não merecemos, mas será essa a glória de vosso sangue. Fazer vosso grande amigo, um coração que durante tanto tempo vos desprezou. Fazer todos chamas de caridade, um pecador todo cheio de lama e de pecados. O Senhor fez muito mais que isso, morrendo por cada um de nós. Nos concedeu a salvação, não é, Padre? Nos concedeu esse grande dom, e é bonito o texto de Santo Afonso que fala dessa conversão, né? A mudança, o texto fala de mudança aqui, ou seja, não menosprezar, não banalizar a entrega do Senhor na cruz. Ou seja, pedir o que para Deus? O que eu peço para Deus na minha oração? Especialmente o dom de amar, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar também o próximo, especialmente como Jesus nos amou e nos ama. O amor que me leva a ser amigo de Jesus. Vejam só que coisa belíssima. O Senhor nos trata como um grande amigo. Então, da nossa parte, abandonar o pecado. O fogo de caridade que o Senhor derrama sobre nós pelo seu Espírito é para purificar-nos da lama do pecado, de um coração entristecido, de uma vida tantas vezes sem sabor. O Senhor quer ser o nosso amigo e é sendo nosso amigo que Ele vai, claro, plenificar a nossa vida, nos enriquecer com toda sorte de bênçãos. Portanto, cabe a nós abrir o coração e receber o grande dom da bênção do amor de Deus em Cristo Jesus, na luz e força o Divino Espírito Santo. E aí a oração nos ajuda a viver tudo isso que o Padre Frederico nos disse, porque a oração de Santo Afonso que a oração salva, não é, Padre? Quem reza se salva. A oração é o grande meio de salvação. Quem reza se salva. É essa expressão tão famosa de Santo Afonso. Então, rezemos contemplando o amor que nos redime e nos quer salvar, o amor de Cristo por nós. Amém. Amo-vos, Deus eterno, amo-vos, a amabilidade infinita. Fazei que eu cresça cada vez mais no vosso amor, repetindo sem cessar atos de amor e esforçando-me para vos agradar em todas as coisas, sem intermitência e sem reserva. Fazei que, apesar de miserável e pequenino como sou, seja pelo menos todo vosso. Senhor, desejaria ao menos amar-vos quanto estivesse em mim, mas sem o vosso auxílio, meu Jesus, eu nada posso. Ajudai-me pelos merecimentos de vossa morte, fazei que eu morra a todos os amores da terra, para que eu ame somente a vós, que mereceis todo o meu amor. Que o programa de hoje, Padre, toda a nossa meditação,
que ajude cada um que rezou com a gente a crescer nesse amor a Deus. Que seja esse auxílio, né? O Senhor nos auxilia no caminho da vida, que a gente possa aproveitar as oportunidades que Ele nos concede. Ele nos ensina, Ele nos alcança de algum modo para manifestar o seu amor. Então, amemos, não desperdicemos o nosso tempo, mas procuremos amar como Jesus espera que façamos. Isso. E agora, momento da nossa bênção. Então, você aí de coração aberto, creia. Essa bênção é o auxílio que nós precisamos para a nossa caminhada do dia a dia. Peçamos, clamemos a bênção de Deus por sobre a nossa vida. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, desça sobre você saúde, alegria, paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Deus por mais um programa Redenção. Semana que vem tem mais, Padre. Te esperamos e um grande abraço para você. Abraço.